Bom, você que está aqui essa noite, você que está em casa, né? Nós iniciamos no domingo uma série de mensagens, né? Intitulada Pegue Leve, Pega Leve, Pega Leve, né? Inspirado um pouquinho também pelo mês de setembro, né? Um mês de conscientização, onde a gente trata de tantas questões e dificuldades emocionais. Então, você que está aqui nessa noite, você que está aqui em casa, está em casa, se conecte conosco, né, nesse momento, porque o Espírito Santo quer nos falar, Ele quer nos conduzir, né, Ele tem propósitos, não é à toa que, né, esse tema foi dado pelo Senhor para o nosso pastor, porque muitas coisas o Senhor quer fazer através de nós, Ele quer nos tratar. Né? Então, vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias. É um versículo só que está ali no tema, que todo mundo basicamente conhece. João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, a minha versão é NVI. Evangelho de João 16, 33. O Evangelho segundo João, né? Evangelho de João. Abra aí sua Bíblia. 16:33 diz assim, a palavra de Deus: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, repetindo, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Palavras aí do nosso Senhor. Apenas, né, contextualizando um pouquinho aqui, o Senhor Jesus ali nessas últimas passagens ali, né, mais para o final ali dos evangelhos, de Mateus, enfim, ele praticamente entra numa despedida, dando algumas orientações, né? Ele inicia o capítulo falando para os discípulos que eles seriam perseguidos. Assim, quem lê, né, já assusta de imediato, porque você fala, meu Deus, eu vou ser perseguido, né? Vou ser perseguido pelo nome do Senhor, né? E assim, o Senhor disse lá atrás, e ele termina o texto, né, no último versículo 33, falando que neste mundo vocês terão aflições. Promessa, né? Que promessa estranha para um Messias que era tão aguardado e que, na visão das pessoas, dos religiosos, viria para triunfar. Só que eles não esperavam que o triunfo do Senhor, né, não era um triunfo exatamente terreno, embora ele tenha vencido a morte também. O triunfo dele era um triunfo eterno, que nos deu a vida e ele reina, né, à destra do Senhor. A questão é que ninguém gosta de ouvir, né? Você gosta de ouvir? Assim, você vai passar por uma peleja, meu irmão. Já viu esses profetas, né? Não vou aqui julgar, mas que às vezes vêm assim quase que com uma pedrada em você. Sua vida já está difícil, tem conta, tem luta, tem às vezes desafios na parte da saúde, conjugal, sei lá, e alguém vem com esse peso, você fala assim, meu Deus, eu vou passar ainda por coisa pior do que eu estou passando. Sabe aquela frase, pior que está, não fica? Então, aqueles homens, aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, seus discípulos, já estavam experimentando um pouquinho, né, ali com o Senhor, das perseguições, porque, né, a perseguição com Cristo, embora seja uma questão chave, ele ter sido ali perseguido, ter sido preso, açoitado, iniciou desde a sua caminhada, quando ele começou a incomodar os religiosos daquela época, né? Então, aquelas pessoas já estavam, de certa forma, vamos dizer assim, já estavam
experimentando na pele um pouco, mas mesmo que Jesus estivesse explicando, estivesse falando e advertindo, eles não tinham noção daquilo que ainda viria. Então, eles receberam, ao longo de todo esse capítulo, eles já receberam ali uma notícia, né? Uma notícia ali que estaria impactando eles, impactando o destino deles, né? O que aconteceria ali naquela época, vamos dizer assim. Só que o Senhor Jesus, ele estava praticamente anunciando para eles que eles sofreriam coisas piores do que eles estavam passando. Então, o que eu vejo aqui, né, trazendo para o nosso lado, né, daquilo que a gente vive hoje em relação às mazelas, às lutas, a gente não gosta de receber algumas palavras de pesar. E a primeira coisa que eu fiquei pensando e pedindo a Deus um direcionamento, eu falei assim, meu Deus, mas a gente está falando pega leve, eu já vou trazer uma aflição para os meus irmãos. Não, esse não é intuito. Esse não é intuito porque existe um spoiler aqui, não um spoiler, né? Existe aqui uma palavra, claro, uma informação desanimadora, né? Então você recebe que você vai ter aflições, mas o Senhor Jesus diz para termos ânimo porque Ele venceu o mundo. E Ele venceu o mundo, isso aqui está carregado de um monte de coisa, está carregado de que Ele venceu o mundo. Passando por aqui e não se contaminando com esse mundo. Mas Ele já estava praticamente dizendo, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, porque Ele saberia o que aconteceria com Ele, e Ele já sabia que Ele venceria o mundo no sentido da morte. Então Ele venceria a morte, e Ele venceu. Então aqui, né, o que a gente consegue entender, e a primeira coisa que a nossa mente já vai longe é, como que pode, num contexto de perseguição, onde Jesus já sabia o que estava acontecendo, Ele já sabia o que Ele passaria, todas as dores, todas as dificuldades, e mesmo nesse contexto ali de dor, de desafios, Ele consegue liberar uma palavra de ânimo e falar, olha, você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, vai ficar tudo bem. Essas dores, essas lutas, as perseguições, às vezes até a morte, tudo que você vai sofrer por causa do meu nome, não é nada frente à vitória conquistada na cruz, frente ao triunfo sobre a morte que eu, o Senhor Jesus, terei. Ele dizendo ali naquele momento. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir projetar em meio à desordem, às vezes às lutas das nossas casas, das nossas dificuldades que a gente tem, a gente conseguir vislumbrar que vai ficar tudo bem. Porque assim, sabe quando você está na escola, eu, por exemplo, né, nitidamente, como vocês possam imaginar, eu não era o fortão da sala, eu não era o destemido, né? Eu era geralmente o mais frágil, né? Ali o tímido, o que ficava quieto. E era sempre bom quando tinha algum amigo que defendia as minhas dificuldades, ou que eu passava alguma coisa e defendia. Né? E eu tive um amigo na minha, vamos dizer assim, adolescência, na escola, que era meu amigo, tipo, meu amigão. E que ele fazia essas coisas. Ele era bem conhecido, ele era meio que popular na escola, ele era, tipo assim, as pessoas zoavam ele, mas ele sabia sair da zoação, ele se defendia, e quando acontecia alguma coisa, ele também dava um jeito de me proteger. Claro que, assim, entrar em falar em bullying, né? Não é exatamente a história, mas a gente sabe algumas coisas que acontecem na escola, o quanto às vezes marcam algumas pessoas, né? E eu lembro que quando e eu ficava tranquilo, sabendo, cara, ele está ali. E aí todo ano, quando eu imaginava
que viria, que já vinha a lista de pessoas que tinham se rematriculado, eu já ia procurar o nome dele para ver se estava. Porque na época era muito difícil, era telefone fixo, e às vezes era muito difícil você ter. E quando você tinha, era tão caro que às vezes a conta até cortava, né? Então, assim, eu lembro que eu ficava ansioso para saber se ele estaria no outro ano. Meus irmãos, e teve uma vez que ele não estava na lista. Não estava na lista. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que vai ser de mim no ano que vem? Eu vou ser detonado nessa escola. Eu era o Tomate, tá? O apelido era Tomate. Ficava vermelho, né? Bem gordinho. Então, eu entrei em desespero. Fiquei, meu Deus, e agora o que vai ser? E realmente ele não estava, tá? No ano seguinte. E eu nunca mais estudei com ele. Mas, assim, o que eu estou tentando trazer para vocês é que, às vezes, não é confortável, mas te dá uma tranquilidade saber. Você quer ter segurança, então você quer saber que tem alguém que te protege, né? Assim como, né, um casal, seja um marido, uma mulher, não numa questão de sexo, mas numa questão de parceria. Tipo, eu por você, você por mim. Família, é sempre bom. Isso traz segurança para a gente. E aqueles homens ali, além de terem uma noção do que aconteceria, que passariam perseguições, eles ainda tinham uma notícia de que o Senhor ia embora. Ele ia morrer. Ele ia sair daquele plano. Eles iam se sentir desamparados, como eu me senti um pouco lá atrás. Porque a gente projeta nisso, né? Só que o Senhor Jesus, ele um pouco antes desse texto, no capítulo 16 mesmo, volta aí um pouquinho, do 19 ao 22. Então, é o capítulo 16, 19 e 22. Coloca aí para mim, diz assim, ó. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso. Portanto, lhes disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Em verdade lhes digo que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela se esquece do sofrimento, por causa da alegria de ter gerado um filho no mundo. Pode passar. Tá. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Assim, seria naquela época muito legal se no outro ano eu tivesse encontrado, né, meu amigo que, né, de certa forma me protegia, como muitos falam aí hoje na gíria, desculpa, mas o casca de bala, né? Mas assim, eu não tive. E aí, claro, Deus sempre manda pessoas, né? E a gente tem ali, quando você encontra uma outra pessoa, um outro amigo, alguma coisa assim, você aquece o coração, você, caramba, graças a Deus, né? Não estou sozinho. Claro que aqui o exemplo que Jesus está dando não é o exemplo do exemplo que eu dei ali, para contextualizar um pouco aqui para a gente. Ele está dando um exemplo até mais impactante, que é o exemplo de uma mãe, que com dores dali no parto, um parto natural, né, todo o processo ali das dores, ela se desespera de dor. Acho que com certeza deve ter alguma mulher aqui que teve filho, né, de forma natural, sem ser uma cesárea. Então, pelo menos é o que você vai conversando, as dores são terríveis, dor quase que de morte, né? Então, assim, claro que ali, e Jesus ele está trazendo um exemplo, né, mágico, mas maravilhoso, mas posterior à dor, porque enquanto você está passando a dor, você acha maravilhoso, você quer tirar logo isso aqui. Claro, obviamente eu não fui mãe, mas eu acho que assim, a sensação é tira logo. Eu já tive relatos de pessoas que falaram isso. Pelo amor de Deus, tira logo, e a pessoa não ter força, enfim, é um caos. Aí o marido desmaia, vira um terror.
o que ele está dizendo aqui é que durante o processo é dolorido. Não tem como você esquecer o processo ou as dores. Por mais que você amenize, você precisa passar pelo processo. Mas depois que você passa por isso, por essa dor, a mãe logo vê o rostinho do bebê, se maravilha e fala, meu Deus, meu presente, né? E aí aquela dor fica na lembrança, ela nunca vai esquecer a dor. Mas o presente que ela recebeu como resultado daquela dor, põe de certa forma o esquecimento, ou seja, ela consegue até sentir prazer na dor que ela sentiu, pelo que ela recebeu. O que Jesus está dizendo aqui é que ele ia subir, eles iam ficar, vamos dizer assim, abandonados momentaneamente, né? E aí, claro, ele está citando aqui a passagem dele, morte de cruz, né? Ele está falando que ele vai revê-los, até fisicamente mesmo, assim como ele apareceu depois da sua ressurreição. Mas a questão é que eles estavam em dúvidas, então por isso que Jesus ele percebe que eles estavam se questionando. Espera aí, ele está dizendo essas coisas porque ele vai subir, ele vai embora, e depois ele volta, e ele fica mais um pouco. O que vai acontecer? O que será de mim? Eu vou ficar abandonado? E ele percebe essa angústia deles e ele dá esse exemplo. O que ele diz, e o que o Cristo diz, na certeza do que ele era em Deus, o próprio Deus encarnado, e na onisciência de saber todas as coisas, é que embora eles iriam se entristecer por aquele processo, por aquela dor, o triunfo era certo, porque muitos se alegrariam. Quando a gente vai observar, e aí, claro, com a licença poética de uma série, de um filme, as pessoas ali sofrem. Elas sofrem principalmente porque viam que Jesus passava e não sendo merecedor, não achando pecado dele, nem defeito algum, nada que o reprovasse em relação ao projeto de Deus para a humanidade, né, que estava sendo apresentado ali por Jesus. Mas eles se entristecem e sentem a dor por saber disso e por presenciar esse sacrifício a olho nu. A quem os salvou, a quem estava ali, lhes conectando verdadeiramente com os propósitos de Deus, e parecia que um dia iria, e mesmo com a promessa de voltar, você já viu aquela promessa que você recebe? A pessoa fala, né, nós somos, acho que, mestres em falar isso, né? Vou te ligar, vamos marcar, vamos fazer, e você cria uma expectativa a respeito disso. E é como se fosse assim, você não quer desgarrar, você não quer o que ele vá, só que era necessário que ele fosse. Era necessário que ele fosse para que a gente chegasse nesse entendimento de que, mesmo diante das lutas, das dores, das dificuldades, nós somos vencedores em Cristo. E por mais que o choro nos venha, a certeza da alegria genuína, seja às vezes não é no mesmo dia, mas naquela alegria que vem pela manhã, porque Ele é a nossa esperança, isso nos conforta. Isso nos conforta de sabermos que essas leves tribulações, essas leves dificuldades, né, e momentâneas, nem se compara ao peso de glória, nem se compara ao grande feito do Senhor, nem se compara àquilo que Ele verdadeiramente foi nos preparar como lugar, triunfando do lado de Deus, e principalmente pelo seu sacrifício e salvação, que nos redimiu, que nos reconectou com o Senhor. Então aqui, a gente tem uma informação desanimadora. Então, vocês vão padecer, vocês vão ter lutas. Contudo, tenham ânimo. E aí ele advertendo, né? Tenham ânimo. Eu consigo ver que não é exatamente assim, olha, se anima aí. Não, vai melhorar. Sabe quando você fala para o outro, você bate, você está dando tudo ruim, né? E você, quase que automaticamente você fala, vai melhorar, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Não, o Senhor Ele está afirmando aqui. Tenham ânimo. E Ele tem propriedade para falar isso. Tenham ânimo porque Ele sabe que a vitória
vitória estava nas mãos dele. Então a vitória sobre as nossas lutas, sobre as nossas mazelas, está nas mãos do Senhor. Basta Ele liberar uma palavra. Basta Ele simplesmente querer fazer e ser a vontade boa e perfeita e agradável dEle. E quando Ele não faz, também continua sendo boa, perfeita e agradável. Porque o Senhor, Ele não se alegra nisso. Ele não se alegra nas lutas. Ele não se alegra que eu e você passamos por dificuldades ou perdas, sabe, em qualquer esfera que seja, em qualquer cenário. Só que é necessário, às vezes, algumas coisas virem sobre a nossa vida para aprendizado, para que o Senhor nos leve a lugares maiores. Não maiores para nosso engrandecimento, mas para que o nome dEle seja glorificado através da minha e da sua vida. O Senhor, Ele está afirmando que mesmo diante dessas lutas, eles podiam ter ânimo. E no texto, um pouco mais, ele fala sobre a necessidade dele subir, dele ir ao céu, dele ter com o Pai, porque sem que ele fosse, não receberíamos o Consolador. Não receberíamos aquele que nos faria passar pelas lutas e tribulações com ânimo. Porque o Espírito Santo, que além de nos convencer do pecado e nos levar à justiça, não à nossa justiça, mas convencer-nos a nos inclinar à justiça de Deus, Ele nos consola, Ele nos abraça, Ele nos direciona, Ele nos anima. Por isso que nós, como lemos aqui também domingo, nós às vezes estamos abatidos, às vezes estamos entristecidos, mas isso não é ruína. Nós não estamos abandonados. Ele nos deixou o Consolador, o orientador. Ele nos deixou aquele que nos faz vislumbrar um amanhã, na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, na certeza de que estamos aqui, mas nós não estamos abandonados. O ponto um dos pontos também, é que não é fácil para a gente passar por esse mundo onde a morte e o pecado não nos cabia, infelizmente por um pecado original, né? Por conta do pecado lá do paraíso, de Adão e Eva, nós infelizmente experimentamos essas dores. E aí hoje passamos por essas dificuldades. Mas nós não fomos preparados para isso, para experimentar a morte, para sofrer ou para ter escassez. Pensa, a gente estava, né, no paraíso, as mulheres, toda vez que a gente fala, as mulheres começam, Eva, vou te encontrar. Não, gente, não é isso. Mas assim, pense, nós estávamos no paraíso, o Senhor, Deus, Criador, fez todas as coisas, nos colocou lá, nos deixou para usufruirmos e aproveitarmos, nos deleitarmos de tudo que estava ali. Mas, infelizmente, a desobediência fez com que caíssemos. Mas aquela natureza que foi colocada em nós pelo Senhor como sua imagem e semelhança, ainda habita em nós. Então, por isso que nós sentimos a dor da perda, da doença, da morte, por isso que tudo que vem a nós, que não era para experimentarmos, mas infelizmente experimentamos por conta do pecado, é tão dolorido. Mas é curioso que essas coisas que se colocam justamente entre aquilo que o Senhor fez por nós e aquilo que nós verdadeiramente devemos ser no Senhor, ou seja, nós temos o objetivo de sermos como Cristo, de termos essa esperança, de termos essa paz. Tudo aquilo que se coloca nesse lugar é prazeroso, porque infelizmente vem do mundo. E nós não somos criaturas para o mundo. Vocês conseguem compreender? Nós não fomos feitos para experimentar o que o mundo nos dá. Nós não fomos feitos para experimentar essa dor.
mas infelizmente nós experimentamos porque nós deixamos que algo corte essa conexão. E como que a gente recebe uma notícia desanimadora que o Senhor iria aos céus, que ficaríamos sem a sua presença, porém Ele deixa o Consolador, o próprio Espírito Santo, o Espírito dele, enquanto 3 pessoas, né, a terceira pessoa da Trindade, Ele nos deixou completamente dentro dos nossos corações, dentro de nós, para acalmar as nossas almas, para nos fazer ter ânimo, acreditar no amanhã. Por que que nós não damos voz ao Espírito Santo e damos voz a tudo aquilo que não provém dele, ao que vem desse mundo? Então, uma das primeiras coisas que eu vejo aqui é que, às vezes, a gente acaba cortando essa conexão por não ouvir, por não alimentar o Espírito, por não dar voz ao que o Espírito Santo quer nos dizer, quer nos direcionar. Às vezes, a saída de um problema, e claro, eu não estou aqui querendo espiritualizar tudo, mas somos seres espirituais, num corpo carnal, que pende ao pecado, e tudo isso que você já sabe. Mas tem saídas e tem estratégias que o Espírito Santo de Deus nos direciona, só que a gente cala essa voz. E aí, quando a gente vê, a gente cai em lutas, né? E claro, eu não estou generalizando, mas muitas das vezes a gente fecha os nossos olhos espirituais, a gente fecha os nossos ouvidos, como quem às vezes não quer ouvir, ou quem não quer se mover, porque o Espírito Santo, ele está aqui para nos moldar e nos direcionar ao centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é aquilo que o Senhor Jesus ensinou, como modelo de caráter, de retidão, de tudo. Então, por que Cristo, tendo sido experimentado em tudo, em todas as dores, e passou pela pior das dores, uma morte de cruz, humilhação, e sabendo de antemão que passaria por isso, sem tomar, vamos dizer assim, um partido, porque ele poderia encerrar todo aquele sofrimento ali enquanto sendo Deus, ele sabe, eu fico imaginando ele recebendo a informação, eu e minha imaginação, tá? Ele conseguindo fazer a leitura de tudo aquilo que viria. E lembrando, irmãos, ele era 100% Deus, 100% homem. Então, a gente está falando aqui que ele poderia interromper o sofrimento com uma só palavra. Mas mesmo tendo projetado e tendo ciência de tudo aquilo que aconteceria, ele primeiro oferece a paz. E a paz que ele oferece não é a paz que o mundo dá. Não é a paz que o mundo oferece. É uma paz que excede todo entendimento. Então, por que ele se acha ali? Eu fico imaginando as pessoas em volta dele, ele falando tudo aquilo, e essas pessoas literalmente se olharem e falarem assim: meu Deus, mas ele está falando que vai acontecer tudo isso, ele ainda está oferecendo a paz, ele ainda está dizendo sobre as aflições e dizendo para termos ânimo. Parece ser desconexo. E eu imagino, né, claro, não estou acrescentando nada, mas eu imagino que a cabeça deles naquela hora, lembra do meme da Nazaré? Eles devem ter ficado assim, ó, sem entender nada. Porque é isso que acontece, a religiosidade. A gente está esperando, mesmo que eles andassem com Cristo, eles vissem Cristo fazendo algo completamente avesso do que os religiosos da época estavam querendo, né, contradizendo, trazendo o novo. Eu imagino que eles entravam em tilt em algumas horas. O que ele está falando? Como que... Não é possível. Então, por isso que ele... É como se ele confortasse eles ali naquele momento e falasse: olha, eu estou vendo que vocês estão abalados, eu estou vendo que vocês estão passando por lutas, eu estou vendo que vocês estão nervosos com o que há de vir, eu estou vendo que vocês estão em dúvida nas minhas palavras. Vocês vão se entristecer,
porém a alegria que vocês vão receber, na certeza de que eu venci a morte. Eu vim para salvar, para trazer vida, vida em abundância. Eu sou a sua esperança. É tudo que está ali, carregado no que eles viram. Ou seja, eu ponho, por mais que as dores momentâneas aconteçam, eu ponho fim ao que quiser, porque eu venço a morte. Essa certeza, esse ânimo que eu quero que vocês tenham, na certeza de que essa alegria ninguém pode tirar de vocês. Então, assim como uma mãe passa por dores e tem a alegria depois de perceber a recompensa daquilo que ela sofreu, assim é o que vem sobre a nossa vida. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente fica confuso com aquilo que o Senhor nos trouxe, aquilo que Ele falou, ou aquilo que estamos estudando, aquilo que o Espírito Santo está falando. Às vezes não conseguimos conceber pela nossa visão humana. Mas uma coisa é certa: a alegria da vitória, a alegria de sabermos que o nosso Senhor vive, a alegria de sabermos que Ele se compadece de nós, Ele está nos carregando, Ele está nos acompanhando, Ele está nos animando através do Espírito Santo. Isso nada pode tirar. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar. Nada pode roubar essa paz que excede todo entendimento. Em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago 1, versículo 2 e 4. Diz assim: deixa eu ver se é isso. 1, 2 e 4. Aí, ó. A versão NVI, mas eu vou ler aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. A gente não está falando de uma falta, às vezes de uma escassez, de uma dificuldade em casa, ou algo físico. A gente está falando de algo espiritual. Não falta coisa alguma, porque embora sejamos experimentados em muitas coisas, passamos por lutas, por dificuldades, isso produz em nós uma fortificação da nossa fé, de sabermos que não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. E através disso somos aperfeiçoados. Somos aperfeiçoados, seja para o bom trabalho, seja para a obra do Senhor, seja para o dia da dificuldade, da luta, estarmos firmes na certeza da nossa fé. E em nós não se ache falta alguma, ou seja, não nos falta nada, porque nós possuímos tudo. O tudo já foi nos dado. Fomos salvos pelo Senhor. Sabe, quando a gente olha para as nossas mazelas, quando a gente olha para as nossas dificuldades, para o quanto somos pecadores e imperfeitos, e a gente pensa o quanto fomos alvos desse amor, mesmo nós não sendo merecedores, isso é motivo de nos regozijarmos no Senhor. Porque a morte estava reservada para a gente. E fomos ressuscitados com Cristo. E ganhamos vida a partir dele. Hoje o Senhor vive em nós. É um grande presente. É um presente da presença. A presença do Senhor em nossas vidas, se nós pudéssemos usufruir disso,
Na integralidade, aí eu falo da luta que nós temos em relação ao pecado, em relação à nossa carne, né? Mas se não fosse o pecado, né, que o Senhor já venceu, mas ainda nós estamos administrando, de certa forma, as nossas vontades, as nossas, né, as tentações que vêm sobre nós, eu imagino que a gente não estaria mais aqui, sinceramente. Porque essa presença capaz de curar, de libertar, dividir juntas medulas, de separar, de transformar vidas, não é possível existir um poder, e nem existe, tão grande do que o poder que há no nome do Senhor Jesus. E esse nome, que está sobre todo nome, nos deixou Ele mesmo em nós. Ao levantar-nos com dificuldade, com lutas, às vezes com choros, porque nós falamos aqui que a alegria vem pela manhã, mas às vezes a alegria que esperamos não é exatamente o que experimentamos ao acordar. Só que o que estamos falando aqui sobre não nos faltar coisa alguma, é que tendo a maturidade no Senhor, na certeza do que Ele é, na certeza da nossa fé, mesmo tristes, nós ainda estamos alegres. E aí é controverso, e aí o mundo não entende por que diante de tanta dificuldade, nós permanecemos de pé. Porque não é na nossa força, é na força que habita em nós, e essa força vem do Senhor. Então, fica mais fácil, né? Saber que estamos passando, não como quem está passando, a mãe, no grande exemplo que usamos aqui, a mãe sentindo a dor do parto, da dificuldade, no meio do olho do furacão, ela não consegue projetar, ela não consegue imaginar, porque ela tem algo que ainda aprende. Mas quando ela vê o rosto do filho dela, ela se cai em felicidade. É essa alegria que nós precisamos ter, mesmo nos dias maus. Uma alegria, um ânimo na certeza de que temos tudo no Senhor. Ele está conosco. Não nos falta nada. Temos vida nele. O Senhor, Ele acalma a tempestade. O Senhor, Ele, quando está no barco, Ele muda a direção, Ele muda o destino final. O Senhor, Ele põe ordem a todas as coisas, mesmo em meio ao caos e às incertezas. O Senhor, aquele que até o vento e o mar e obedece, está comigo, está com você. Então, por mais que você não compreenda, você não entenda, por mais que você está no meio da luta, tenha certeza de que a alegria, da certeza de que você tem um ajudador, um consolador, um conselheiro, um advogado. Você tem um Deus que habita em você e que te levanta e que te faz caminhar, que te faz pensar e projetar um amanhã. Que isso te anime, que isso te encoraje, seja até mesmo procurar ajuda, porque nós não estamos sozinhos e nem fomos feitos para estarmos sozinhos. Desde a criação, o Senhor já sabia que não era bom que o homem ficasse só, seja porque a mente vazia é a oficina do diabo, seja porque nós realmente temos a dificuldade de administrar os nossos sentimentos, porque o nosso coração se torna enganoso quando depositamos a fé em nós mesmos. Mas quando depositamos a fé no Senhor, tudo
vai ficar bem. Em João 14, 26 a 27, diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Pausa aqui. Vamos lembrar do que ele falou lá em relação à mãe, né? Em relação à alegria. Né? Ela recebeu, mesmo com dores, mesmo com dificuldades, depois do alívio, ela se alegra. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Precisamos nos conectar com o Senhor através de oração, através de busca incessante. Precisamos ouvir a voz do Senhor. É Ele quem nos lembra, é Ele quem nos traz a memória. Aquilo que nos traz esperança é Ele. Vamos abrir a conexão com o Senhor. Por que que os nossos afazeres, por que que estamos nos mundanizando tanto? Por que que estamos cada vez mais envoltos numa programação do mundo? Claro, eu não estou falando aqui que você vai largar as suas atividades, o seu trabalho, eu não estou falando isso. Mas por que que não nos conectamos com aquilo que de fato vai nos manter de pé prontos para lutas, corajosos, animados? Não como se a luta não viesse, mas como quem tem certeza. Porque no 27 ele diz: deixo-lhes a paz e a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os vossos corações, nem tenham medo. O Senhor está nos chamando para confiar. O Senhor está nos chamando para nos entregar. O Senhor está nos chamando para o buscar em verdade. Buscar diária, entrega diária. Porque Ele é o nosso alimento. Não teremos como ficar de pé. Não teremos como nos alegrar, mesmo diante das lutas, se nós não estivermos alimentados, não estivermos fortalecidos. E o presente que nos foi dado não pode ser deixado de lado, como um presente que você recebeu e não serviu, porque Ele nos deu. Agora, fazer o uso desse presente é que está aí a grande, às vezes, dificuldade. Ele nos deu. Ele nos deu. E essa paz, que é produto do Espírito Santo, que excede todo entendimento, habita em mim e você. Vamos nos colocar de pé? Senhor, guarde os nossos corações, Pai. Guarde os nossos corações, porque nos enganamos, Senhor. Às vezes desviamos o nosso olhar. Às vezes, Pai, as lutas e as dificuldades abafam a sua voz, abafam o seu Espírito Santo. Parece ser surreal, mas essa é a realidade, porque quando nos esvaziamos, deixamos de ouvir, deixamos de ser direcionados, deixamos de ser alimentados e nos tornamos fracos, Senhor. Pai, nós não queremos rejeitar o grande presente que recebemos. Recebemos, Pai, o Teu Espírito Santo. Recebemos, Senhor, vida através do Teu amor, do Teu sacrifício. Recebemos, Pai, um novo propósito de vida. Recebemos, Senhor, um novo chamado. Recebemos, Senhor, a Sua vida em nós. Senhor, não deixe, Pai, que passamos, Pai, nos nossos dias que são tão incertos, tão difíceis, né? Mesmo que possamos e queremos renovar o nosso entendimento, queremos acreditar no amanhã, a Tua palavra nos adverte e nos alerta que os dias são maus.
E por que ficarmos inertes? Por que ficarmos dormentes àquilo que pode nos impulsionar? Por que baixamos a guarda, as nossas armas, e deixamos que o inimigo das nossas vidas, porque deixamos que o maligno, as coisas incertas que nos cerquem, abafem uma vida íntegra contigo, uma vida inteira de busca? Senhor, queremos nos alegrar nessa certeza de que, independente das lutas que passamos, o Senhor se compadece de nós e o Senhor diz: eu estou contigo. Você pode se animar, você pode se alegrar, não desista. Não desista da sua vida, da sua história, da tua família, da tua casa, não desista. O Senhor teu Deus é contigo. Ele te capacita, Ele pega você pela destra da tua mão, Ele te conduz. Ele te faz repousar tranquilo. Ele te faz e te produz em você essa paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento, foi nos dado, está disponível. Precisamos acessar. Nos ensina, Senhor, a valorizar. Nos ensina, Pai, a valorizar o teu sacrifício, aquilo que foi feito. Pai, queremos nos alegrar na certeza de que o Senhor que venceu o mundo, o Senhor que venceu a morte, está conosco no barco. O Senhor acalma a tempestade. O Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então, Senhor, acalma o nosso coração, acalma a nossa alma, Pai. Produz em nós essa certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor guarda os nossos corações. O Senhor é o nosso Deus, poderoso, vitorioso, o nosso Pai, o nosso Consolador. Muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pelos feitos. E nos leve a viver em plenitude tudo aquilo que o Senhor projetou e desenhou para as nossas vidas. Louvamos a Ti e Te agradecemos. Amém.